Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós. Aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. Hoje estamos de volta com o terceiro episódio da nossa série sobre os cargos eletivos que estarão em disputa neste ano. Vamos falar sobre o Senado Federal, um espaço estratégico da política brasileira. Neste ano, 2/3 dos senadores passarão por renovação. Alguns deixarão a casa, outros podem ser reeleitos, o que pode mudar muito o equilíbrio de forças e a forma como os projetos e as decisões importantes são aprovados. O Senado é conhecido por ser mais lento e deliberativo que a Câmara, mas justamente por isso suas decisões costumam ter grande peso, desde a aprovação de autoridades até emendas constitucionais e políticas nacionais de longo prazo. É um espaço onde alianças políticas se formam, onde se negocia e muitas vezes é lá que se definem os projetos polêmicos e se avançam, ficam parados. Além disso, o presidente do Senado ocupa uma posição estratégica na linha de sucessão presidencial, o que dá ainda mais importância ao papel desta casa no cenário político do país. Mas afinal, o que faz um senador? Como é que ele se diferencia de um deputado? E por que esta eleição é tão decisiva em 2026? Para ajudar a gente a entender tudo isso, eu converso hoje com a professora Deise Ciocari, ela que é professora de Ciência Política do IBMEC, cientista política. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por nos atender, professora Deise. Imagina, um prazer falar com vocês. Para começar aqui o nosso papo, eu quero te fazer a pergunta que dá nome ao nosso trabalho. Política se discute? Política se discute sim, tem que se discutir, sempre se discutiu, né, Norberto? Desde que o mundo é mundo, com os imperadores, com os reis, né, as próprias revoltas populares, elas já indicam que política tem que se discutir, sim. Aliás, a política, ela é o debate, né, ela é também dissenso, ela nunca é violência, mas ela é justamente esse debate, né, e para construir uma sociedade a gente precisa desse diálogo aí, então política se discute sempre. Professora, e a gente está aqui tentando elucidar de uma forma mais clara possível para o nosso ouvinte o que cada cargo esse ano que está em disputa impacta na nossa vida e como que a gente pode debatê-los, né? Faz parte, né, da esfera política. E olhando para o Senado, como que a senhora explicaria de forma simples o que realmente é feito lá? Qual a importância do Senado para o nosso país? Olha, o Senado, ele tem uma função fiscalizatória, que a gente chama, né? Então, é quase que um controle do executivo. A gente tem que lembrar que aqui o sistema brasileiro é aquele sistema de freios e contrapesos. Então, um poder vigia o outro, né? E o Senado, ele pode convocar os ministros do governo para prestar esclarecimentos. Ele pode instalar CPIs, que a gente tem visto com bastante abundância, fiscaliza as políticas públicas e talvez uma das maiores prerrogativas seja julgar crimes de responsabilidade do presidente da República, né? Então, por exemplo, é o Senado quem vai julgar o presidente num caso de impeachment. Por exemplo, o impeachment da Dilma Rousseff é um exemplo disso, o processo contra o Fernando Collor de Mello. E aí tem competências que só ele exerce, né? Algumas dessas que eu mencionei aqui, elas são divididas com a Câmara dos Deputados, mas, por exemplo, o Senado tem competências de aprovar indicações de ministros do STF, a gente tem visto agora essa discussão muito forte em 2026, o Procurador-Geral da República, diretores do Banco Central, então isso acaba interferindo também, além de interferir no jurídico do país, interfere na economia e embaixadores, né? Então, o Senado, ele tem uma função fiscalizatória que é muito diferente da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados, ela representa o povo. O Senado, ele representa o Estado. Então, é uma função institucional muito diferente, né? E, obviamente, ele julga ministros do STF, né? Pode julgar, inclusive, o Procurador-Geral da República, que é ele quem indica.
E nesse ano, nas eleições, a gente vai eleger 2 senadores por estado, né? Tem se falado muito sobre essa eleição, até dos dois lados políticos, né? Tanto do lado da esquerda como do bolsonarismo. Não vou nem falar da direita, do bolsonarismo. O ex-presidente Jair Bolsonaro se movimenta muito para eleger apoiadores no Senado. Por que os nomes, né, que movimentam o tabuleiro político do país estão tão preocupados com essa eleição nesse ano? Porque nesse ano, 54 das 81 cadeiras, elas vão entrar em disputa, né? Então, 2 senadores por estado e o Distrito Federal. Isso torna esse pleito, a gente tem falado que esse ano eleitoral é um ano de Senado, porque torna o pleito muito mais relevante do que uma eleição normal. Então, pode alterar, obviamente, a composição da casa, e alterando a composição da casa pode ter algumas iniciativas no próximo mandato que são muito importantes, inclusive em relação ao STF, né? Mas por que essa é uma eleição tão estratégica? Porque hoje o atual governo, ele tem uma maioria estreita no Senado, né? Ela é muito pequena, mas ela ainda assim é vantajosa. E em 2026, agora nesse ano, muitos dos senadores que aprovam o governo, eles vão precisar tentar a reeleição. Então, se a oposição, e aí especialmente os partidos de direita, e como você falou, ligados ao bolsonarismo, se esses partidos eles conquistarem mais cadeiras, eles vão ganhar a maioria na casa, e aí isso vai ter impactos institucionais muito diretos na relação com o executivo, né? Então, por exemplo, aí como eu mencionei aqui, eles vão poder aprovar ou barrar indicações para os tribunais, para o Banco Central, tem toda a questão de que o Senado pode começar um processo de impeachment dos ministros do STF, né? Então a gente sabe o quanto essa pauta tem sido debatida de uns anos para cá, né? E aí, obviamente, isso pode afetar e pode influenciar decisões que vão afetar justamente o equilíbrio entre os poderes. Então, a eleição do Senado, essa disputa de 2026, ela está muito longe, e a gente vai ver isso muito ao longo do ano, nas análises, na TV, nas redes sociais. Ela não é só uma eleição presidencial, essa eleição de 2026, né? Então, como muitos senadores, eles são candidatos à reeleição e eles têm uma projeção nacional, eles vão ser capazes, sim, de se posicionar em temas sensíveis como o Supremo Tribunal Federal, né? Então, inclusive, alguns grupos da oposição, eles já articulam candidaturas visando fortalecer uma bancada com perfil mais combativo em relação ao Executivo e Judiciário. É por isso que essa eleição é tão importante no Senado. E a professora está falando sobre a questão do STF, não é só a rusga, por exemplo, que parte da classe política tem com o ministro Alexandre de Moraes. A gente viu agora a Comissão de Assuntos Econômicos tratando da questão do Banco Master, e tem um dos ministros do STF, que é o ministro Dias Toffoli, que tem sido questionado em relação a esse caso, né? Então, tem se falado em mais de um ministro. E o STF é tão citado, inclusive na indicação. Até agora o presidente Lula não conseguiu encaminhar a sabatina, né? Por conta de um conflito ali com o próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, né, professora? Exato. Essas questões mais sensíveis ao Estado brasileiro, elas passam todas pelo Senado, né? Então, se a gente já imagina nesse ano que o governo, né, o Palácio do Planalto ainda tem a maioria no Senado, as coisas já estão desse jeito, né? Por exemplo, o presidente Lula, ele não conseguiu indicar no ano passado o candidato dele ao STF, justamente por um impedimento do Davi Alcolumbre, do presidente do Senado. Então você imagina se numa eleição esse ano acontece uma virada de jogo, né? Então, esses casos que são importantes e são extremamente sensíveis para o governo, se a oposição ela obtiver maioria nesse ano eleitoral, ela dificulta ainda mais um eventual fechamento de caso ou até a aprovação de ministros, né? E, como eu falei aqui, uma das pautas é justamente a casa debater esses mandatos vitalícios do STF, né? Eu nem vou falar da questão do debate sobre reformas eleitorais e sobre as regras da própria eleição que devem passar pelo Senado também, né? O Senado vem discutindo propostas que alteram essas regras de eleição justamente para senadores, então é um momento muito sensível em tudo
que se diz ao Senado. E aí, se a oposição, se a direita conseguir a maioria nesse ano eleitoral, esses casos que a gente tem visto, essa relação dos ministros com a economia, isso deve ficar mais sensível ainda e mais difícil para o Palácio do Planalto. Pois é, professora. E a senhora falou sobre a questão de fiscalização por parte do Senado e também da Câmara, mas na prática, assim, quais são as principais diferenças? E mais uma vez, né, falamos que o Senado trata diretamente do Estado, né, e os deputados mais voltados à população. Qual que é a diferença em prática entre o trabalho legislativo do Senado e o do deputado? O Senado pode propor leis? Então, a gente tem que, assim, o que tem que ficar claro no primeiro momento é justamente isso: o deputado ele representa o povo e o senador representa o Estado. As principais diferenças, além do tempo de mandato, né, só para lembrar que o deputado são 4 anos, o senador são 8 anos, mas o Senado tem algumas funções exclusivas, que é a questão do impeachment, dos ministros do STF, tem peso político que é muito maior, e isso acaba influenciando também durante esse período eleitoral. O senador, ele pode apresentar projetos de lei, pode propor PECs, que são essas emendas à Constituição. Aliás, isso tem sido muito debatido, porque a Constituição brasileira ela virou um ninho que ninguém mais se entende. Vota as matérias vindas da Câmara e relata projetos importantes, né? Além dessa fiscalização do Executivo, que é a grande pauta. Julga as autoridades, então pode julgar presidente, ministro, e aprova essas indicações do presidente. O que ele não pode fazer? O que o Senado não pode fazer? Não executa políticas públicas, não manda dinheiro para a cidade, então não tem essa questão das emendas. Ele pode indicar as emendas parlamentares, mas quem executa é o governo. Não pode, hoje, que é a grande questão, o Senado ele não pode interferir em decisões do judiciário, não pode revisar decisões judiciais, ele não pode mandar soltar, não pode mandar prender ninguém e não pode legislar sozinho. Então, nenhuma lei ela é feita individualmente. Então, o Senado pode propor, mas tem que ir para a Câmara e voltar para o Senado, então precisa passar pelo Congresso, no geral, como regra, para uma sanção presidencial. Então, esse é o grande debate hoje na política brasileira, justamente por esse sistema de freios e contrapesos. Então, você pode ver, o Senado ele não pode montar uma lei sozinho, ele precisa da Câmara dos Deputados e precisa do Palácio do Planalto, né? E é justamente esse equilíbrio entre os poderes que vem sendo questionado, né? Então, o senador ele legisla, ele fiscaliza e ele julga as autoridades, mas ele não pode governar. De uma certa forma, ele acaba influenciando o rumo do país, mas ele não executa políticas públicas, né? Ele pode propor, mas jamais executar. E tem a questão das CPIs, né? Que algumas CPIs são feitas em conjunto com a Câmara, né? Que são as CPIs mistas, né? É sempre assim ou tem CPIs separadas e as mistas? Quais são os critérios? Algumas, depende mais do entendimento no Congresso Nacional, né, da força da pauta. Algumas CPIs elas são feitas somente na Câmara dos Deputados. O grande problema das CPIs é que de uns anos para cá, e eu te digo isso até com uma data determinada, 2012, a partir da CPI do Carlos Cachoeira, né, eu sempre acompanhei, sempre fiz artigos acadêmicos, pesquisas acadêmicas em relação a CPIs. Então, algumas CPIs elas podem ser feitas somente na Câmara dos Deputados, mas quando a pauta ela é muito forte, como o INSS ou a própria questão do Banco Master, o Congresso inteiro decide se reunir em torno de um tema. Mas o fato é que desde 2012 as CPIs elas perderam muita força, muito mais por causa de uma questão midiática, né? Tanto deputados quanto senadores, eles passaram a ter as CPIs como um instrumento de recorte para a mídia, não efetivamente como um instrumento de fiscalização. Então, até 2012, até a CPI do Carlos Cachoeira, as CPIs no Brasil, elas derrubavam ministros, né? Elas derrubaram o Palocci, o Zé Dirceu, elas provocavam danos no executivo. E depois de 2012, nas análises que a gente tem qualitativas e quantitativas, muitas CPIs, Norberto, elas sequer produziram o relatório final. Então, assim, a gente está vendo agora a criação da CPI do Banco Master. Infelizmente, o Congresso Nacional virou muito refém das mídias sociais e deixou de lado aquele trabalho fiscalizatório incessante que acontecia antes, né? Então, eu lembro até quando criaram a CPI do MST no ano passado, ou retrasado, quando criaram,
eu falei em muitos programas de televisão, eu disse, olha, essa CPI não vai dar em nada, porque os parlamentares só estão atrás de recortes para as redes sociais. Eu lembro que eu fui muito questionada na época, inclusive, porque falaram assim, não, mas a CPI é muito importante, a gente está num momento muito importante, porque o MST tinha voltado a invadir terras, e eu cravei, não vai ter resposta. A CPI do MST, ela não teve nem relatório final. Algumas CPIs nos últimos anos, elas produziram um relatório de uma página, sem qualquer proposta de indiciamento ou de uma investigação futura. Então, assim, por mais que elas sejam instrumentos fiscalizatórios extremamente importantes para a democracia, aqui no Brasil, de 2012 para cá, as CPIs não produziram resultado nenhum. Isso tem a ver, então, é importante que a senhora fale sobre isso, porque o que a professora está falando sobre recortes que acabam gerando vídeos na internet, né? E o caminho da rede social se tornou um caminho muito usado por políticos, por exemplo, que antigamente brigavam por tempo de TV. Hoje já não faz tanta diferença isso nas coligações, né? Eles não estão mais tão interessados em tempo de TV, eles estão interessados no que eles podem propor através das redes sociais. O Instagram é muito visto, o YouTube, enfim. Então quer dizer que os grandes temas, eles têm esse apelo muito pelos interesses políticos e eleitorais, né? Exatamente. A gente teve uma mudança na forma de fazer campanha eleitoral, né? Esses dias até eu estava conversando com o ex-marqueteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Duda Lima, e ele estava falando justamente isso, que a grande obsessão dele agora é entender as redes sociais e a inteligência artificial, porque a forma de fazer política mudou. E ela mudou tanto que os parlamentares, muitas vezes, eles não se preocupam mais em ter essa função fiscalizatória, né? É muito mais um recorte para a rede social, joga lá, impulsiona. A gente viu isso muito forte na eleição para a Prefeitura de São Paulo, né? O peso que as mídias sociais tiveram, né? A última eleição de 2022 também, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro se elegeu praticamente sem tempo de TV. Então, não é que os meios tradicionais não importem mais, importa, rádio importa muito, TV importa muito, mas houve uma mudança significativa para as redes sociais e vamos combinar, né? A gente está toda hora com o celular na mão, então é muito mais fácil você pegar uma informação por uma rede social do que ligar a TV e esperar o momento certo daquela propaganda aparecer. Então, a política ela está muito voltada, o próprio Aristóteles já falava isso, né? Enfim, o homem é um animal político, né? Hoje é um animal político midiático. Então, a política hoje ela está muito voltada para a rede social, muito voltada para recorte. Isso impactou profundamente no resultado das CPIs e impacta também na forma como a gente vê a eleição, né? Tanto é que os próprios marqueteiros têm se dedicado muito mais tempo para entender como funcionam as redes sociais, né? O Senado não é diferente, a eleição do Senado agora a gente vai ver um grande engajamento em relação às mídias. Então, lembrando que quem vai votar em 2 senadores em 2026, vota para 2 senadores. E qual que é a dica que a senhora daria para quem vai escolher o seu senador? O que o eleitor ele tem que observar antes de escolher os seus candidatos? Norberto, sempre olhar o passado, assim, se você olhar a rede social do parlamentar, do personagem político, você só vai ver coisas boas. Então, a primeira coisa, assim, vai na internet, pesquisa em organismos confiáveis, né? Então, veículos que você confia, não o G4, né? Pelo amor de Deus. Mas pesquisa em veículos confiáveis o histórico desse parlamentar, se tem processos, se tem processo na justiça, o que prometeu, o que cumpriu, o que não cumpriu, sabe? É alguém que aparece no Estado, é alguém que se justifica no Estado, ou é aquele parlamentar que só aparece em período eleitoral? Mas primeiríssimo lugar é olhar o passado dessa pessoa, é saber o que ela fez e se ela tem alguma pendência na justiça, porque daí, se você não olha isso, o que a gente vê é essa perpetuação de personagens que entram no Congresso Nacional e aí pegam dinheiro de emenda parlamentar para asfaltar a rua, a estrada na frente da sua fazenda, né? Então você tem que olhar o histórico desses parlamentares, é sempre olhar para trás para entender o que ele pode fazer no futuro, né? Inclusive, quem entrar no site do Senado e tiver interesse em entrar e tem ali toda a atual legislatura com cada estado e um link no nome de cada
senador. Então você pode observar aqui, principalmente esses que vão se candidatar à reeleição, você pode entrar e ver quais comissões que ele atua, quais projetos que ele está trabalhando. Tem aqui todos os pronunciamentos, todas as relatorias, as votações. Isso é importante para que a pessoa conheça, né, e saiba o que ela defende, né? Porque a gente já viu gente defender absurdos em um plenário, a gente sabe se tem a ver com aquilo que a gente acredita ou não, né? Exatamente. Aliás, você falou aqui no site do Senado, o site da Câmara dos Deputados e do Senado. Olha, Norberto, a quantidade de informação e a qualidade de informação que eles possuem, assim, talvez sejam as mais completas que a gente tem disponível hoje, né? Então, qualquer análise, qualquer dúvida, a gente cobra tanta transparência na política, mas o site do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, são incríveis, tem as notas taquigráficas, então você pode pesquisar ali pelo seu senador e ler todos os discursos que ele proferiu no último mandato, né? E exatamente como você falou, comissões que participou, que defende, que não defende, como se posicionou. Então, talvez esse seja o caminho mais seguro diante de uma eleição que a gente tem aqui, que é tão importante, né? Então, eu acho que talvez esse seja realmente o melhor caminho. Professora Daisy, a gente brinca aqui que a gente é amigo da literatura. Queria saber da senhora qual a dica de leitura que a senhora gostaria de partilhar com o nosso ouvinte. Norberto, sabe que a gente tem, né, obviamente, em ciência política tem vários livros que eu adoraria indicar, mas acho que são meio senso comum, né? Então, por exemplo, Maquiavel, Max Weber, Thomas Hobbes, né? Antes de falar contigo aqui, eu estava montando uma aula, inclusive, sobre Thomas Hobbes, mas eu queria indicar algo literário mesmo, que é para ler sem ser aquela pressão da teoria. E eu indicaria um livro da Hilary Mantel, que se chama Wolf Hall, que ele narra, ele fala de bastidores de poder como poucas vezes eu vi na literatura. E eu acho que a Hilary Mantel, ela é uma das poucas escritoras da atualidade que consegue trazer os personagens de forma ambígua e fazer tu ainda te interessar por eles, né? Então, o Wolf Hall, ele narra a ascensão do Thomas Cromwell na corte do Henrique VIII. Então, o Cromwell, ele era filho de um ferreiro, e ele acaba se tornando o principal conselheiro do Henrique VIII, e ele orquestra, inclusive, a separação do Henrique e da Catarina de Aragão, né? Que foi assim, super importante nesse contexto inglês, e isso acabou ocasionando também um rompimento com Roma. Então, ele navega, esse livro é uma história real, mas ela mistura ficção, né, mas ele navega entre essas intrigas políticas e morais de uma forma que poucas vezes eu vi na literatura. Então, Wolf Hall, da Hilary Mantel, foi incluído, inclusive, na lista dos 100 mais influentes do século, de acordo com o New York Times, e é um dos livros mais geniais que eu já li, assim, sobre política. Para não ficar falando só de Maquiavel e Max Weber, claro, Hilary Mantel. E durante a entrevista, a senhora ainda falou sobre Aristóteles. É a segunda vez que nós falamos nessa série de Aristóteles. Você vê como que é a importância dele também para a política, né? Eu mesmo tenho aqui um livro que não sai da minha mesa, que é A Política, né? Um clássico dele. E é isso. Aliás, eu gostei muito da dica da senhora. Inclusive, o Henrique VIII foi o responsável pela, como a senhora falou, a ruptura com Roma, né? Com o Vaticano. E deu início à Igreja Anglicana, que é a igreja que mantém, acho que 2 ou 3 tradições católicas, mas ela está mais até ligada ao protestantismo, até por conta dessa questão da separação e tudo mais, né? Então, é muito interessante, eu gostei muito, eu não conhecia a obra, e vou buscar, e eu espero que todos os ouvintes busquem também. O Henrique VIII, inclusive, tem algumas características que a gente vê até hoje na política, sabe, Norberto? Então, por exemplo, essa coisa de traições, esse perigo constante representado pela natureza caprichosa dos líderes que desconfiam de tudo e de todos, e como alguém de bastidor ali vai se fazendo em torno dessas intrigas, né? E como essas intrigas acabam beneficiando ele. Então é uma representação muito detalhada do bastidor da política. Então é fantástico. É uma trilogia, são 3 livros, tá? Tá certo. Olha, eu conversei aqui, tive o prazer de conversar com a professora Daisy Ciocari, ela que é professora de Ciência Política do IBMEC. Obrigado pela tua participação, professora. Eu que agradeço, Norberto. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari.
Edição de áudio Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.